Agora eu recebo na bancada do J mais ABC a advogada Carolina de Lulo Ferreira, da Jugliane Advogados, para falar sobre contratos bancários. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, boa noite a todos. Doutora, como os contratos bancários podem se tornar vilões nessa crise? Bom, os contratos bancários eles sempre vão ser vilões a partir do momento em que eles não forem planejados, ou seja, a aquisição desse tipo de crédito não foi bem pensada ou não for bem aplicada naquela atividade em que a empresa está passando. E também em momentos de crise. Por quê? Porque o crédito fica mais caro. A partir do momento que o empresário ele acredita que qualquer tipo de crédito vindo do banco pode auxiliar na gestão da empresa e no seu fluxo de caixa diário, ele pode estar diante de um problema futuro. Por quê? Porque se ele não pensar, se ele não planejar e se ele não estudar as possibilidades e os tipos de contrato vigente entre todas as instituições, mais para frente ele pode se deparar com um problema muito grande, que é, por exemplo, a forma de aplicação desses juros, a taxa em si dos juros, que ele pode estar pegando um empréstimo que está muito acima daquela que é divulgada pelo Banco Central como taxa de mercado para aquele mês, ele pode estar pegando encargos ou taxas que são muito abusivas ou que oneram muito aquele crédito e lá na frente, a despeito dele ter gerado agora um possível fluxo de caixa, ele pode ter aumentado o endividamento dele sobremaneira e não aguentar depois as consequências desse crédito. E é possível renegociar esses contratos com as instituições financeiras? Bom, algumas vezes sim é possível, desde que você esteja bem amparado e que quando a pessoa faça análise desse crédito, ele recalcule a forma com que as parcelas foram capitalizadas, né, como os juros foram aplicados, e que ele analise também a situação própria da empresa. Porque, às vezes, o crédito ele está num valor muito alto, mas foi o tipo de contrato que aquela pessoa lá atrás, sem auxílio, pegou, e aquele serviço é mais caro mesmo. Ou, por exemplo, quando as empresas estão com score muito ruim, ou seja, com uma qualificação muito ruim no banco. Então, as taxas elas vão ser aumentadas mesmo. De qualquer forma, estando bem auxiliado, é possível analisar o seu contrato de uma forma global e identificar os pontos em que seria possível tanto uma renegociação administrativa, ou seja, junto ao banco, quanto uma possível renegociação no Poder Judiciário. E quando a instituição financeira já parte para a ação de execução no Poder Judiciário, como agir? Bom, nesse momento de crise, muitas empresas estão procurando escritório exatamente por esse problema. O que ocorre? Elas não conseguem pagar com aqueles contratos que eles adquiriram para tentar capitalizar a empresa e os bancos estão muito agressivos. Os bancos estão entrando com processos no Poder Judiciário. A primeira medida seria mesmo tentar uma renegociação em âmbito administrativo ainda para tentar a redução desses encargos e taxas que foram cobrados indevidamente, mas também sempre a contratação de um profissional para que possa te auxiliar dentro do Poder Judiciário e seguir com esse processo, para evitar possíveis constrições de bens e de valores nas contas bancárias da empresa. Muito obrigada, doutora. Muito